Então, tem muita coisa para o americano fazer do que estar brigando com a maior potência de água, minerais e alimento, bicho. O cara foi muito doido. Ninguém quer brigar com o Brasil. Sabendo disso, agora, o americano fazia ataque às facções terroristas. Ele pode fazer, cara. Quando ela sair daqui, dentro do Paraguai, isso aí vai fazer. E eu espero que o presidente eleito, o da direita, que vai ser da direita, ele chame a tropa americana para nos ajudar. Não precisa, porque aqui sempre o Brasil resolveu todos os seus problemas. É o único país do mundo que nunca teve intervenção militar e nem chamou militar para resolver problemas. Melhor do que a repercussão que talvez nem tenha sido calculada no jeito que foi, a parte das facções com certeza foi calculada pelo Flávio e pelo Eduardo. O assunto facções voltar do jeito que está voltando agora faz com que o caso Vorcaro fique esquecido. Né? O caso Vorcaro, que eu digo no caso do Flávio, porque já está esquecido de todo o resto aí para trás, né? Ninguém nem fala mais do Alexandre de Moraes, da mulher dele, dessa rapaziada toda, né? Ciro Nogueira, enfim. Mas vamos lá, a gente tem 2 vídeos aqui para colocar. Mano, Walter, o primeiro é da Jovem Pan, né? E depois a gente vai ver o próprio Flávio falando na Casa Branca sobre essa questão das facções. Mano, Walter. Foi uma visita em pé de igualdade, ele foi tratado do mesmo jeito que o presidente em exercício do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, foi tratado durante visita há 2 semanas atrás. Aliás, Flávio ficou até um pouco mais de tempo do que Lula na Casa Branca. Só a conversa dele com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo a apuração junto às nossas fontes na Casa Branca, durou algo em torno de 1h30 a 1h40. Em seguida, ele se deslocou para esse hotel, onde abriu uma coletiva conversando com a imprensa. Ele abriu já reclamando, dizendo que a coletiva deveria ter acontecido na sede da Embaixada do Brasil na capital americana, que ele, enquanto senador, tinha enviado um pedido formal e que esse pedido sequer foi avaliado ou respondido, e que por isso estava acontecendo naquele hotel. Foi uma visita. E aí você vai ver agora a fala do próprio Flávio com relação à questão das facções. Enquanto Lula veio à Casa Branca fazer lobby para traficantes, eu vim fazer exatamente o contrário. Pedir enfaticamente ao presidente Trump que designe o quanto antes o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. E elas são, sim, organizações terroristas. Controlam territórios inteiros no Brasil pela força. Submetem populações a seu próprio código e a sua própria lei, a sua própria justiça paralela. Executam quem ousa resistir. Corrompem agentes públicos, infiltram instituições, intimidam testemunhas, ordenam atentados de dentro dos presídios. Operam em dezenas de países com tentáculos que afetam diretamente os Estados Unidos e o resto do hemisfério. Quem faz isso não é gangue, é organização terrorista, e ponto. E combater o PCC e o Comando Vermelho é interesse compartilhado entre os 2 países. Eu disse ao presidente Trump que a partir de janeiro de 27, o Brasil vai integrar o escudo das Américas, junto com os Estados Unidos, com a Argentina de Milei, com El Salvador do Bukele, com o Equador de Noboa, com o Paraguai do Penha, com o Chile de Cássio, com o Panamá de Molino e com a República Dominicana de Abinader, formando uma grande aliança hemisférica contra o crime organizado, o transnacional e o terrorismo. Esse é o lugar do Brasil. Bom, vocês viram aí a fala, que tá repercutindo a beça, um negócio assim de maluco, porque isso já é falado há muito tempo, não só pelo Flávio. Eu acho que toda a base, não consigo me lembrar de alguém na direita no Brasil que não tenha defendido isso, em todas as pontas. Mas aí, o fato do Flávio estar falando isso na Casa Branca, entrou no foco aí do jornalismo. Vamos lá, Júlio. Como é que você... assim, não teve, gente, novidade na fala. Mas o assunto voltou para a mídia como se, pô, agora que o Flávio tá lá, isso vai acontecer. Então, Júlia, a primeira pergunta que eu quero te fazer com relação a isso é: o que está se esperando, na sua visão, é claro, não tem como a gente saber isso na prática, que o Trump faça com relação às facções? Você vê algum paralelo, por exemplo, com o que foi feito com a Colômbia e com a Venezuela? Vamos explodir navio? Por exemplo, te dar um exemplo. O Trump explodiu várias embarcações da Venezuela e da Colômbia. Continua explodindo. Só que hoje, depois que passou de uma dezena aí, a repercussão é menor. Mas, por exemplo, aquele navio que foi pego com mais de 1 bilhão
em cocaína, né? Em pó, indo para Portugal, que eles mesmos pegaram. Teve a Alemanha, teve Portugal. Teve mais de uma embarcação que o valor monetário da coca passava de 1 bilhão. Isso foi pego lá. Vai ter alguma coisa assim? Você visualiza, Júlio? Novamente, não tem resposta certa. Eu quero saber o que realmente você pensa sobre isso. Você acha que o Trump vai jogar uma bomba numa embarcação brasileira que tem aí esse monte? Me parece até que é uma quantidade de drogas igual, né? Parecida com esse tanto que estava sendo levado para os Estados Unidos. É isso que se espera na sua visão ou alguma outra medida? Bem, Eric, são casos diferentes. As embarcações que estavam sendo explodidas no Mar do Caribe, né, naquela área ali, eram todas embarcações criminosas de transporte de drogas. Lanchas rápidas com 3 motores de grande número de HPs para ter uma velocidade incrível, onde a maior parte é carga e combustível para chegar na costa americana. Então, isso é uma coisa. As embarcações brasileiras que foram apreendidas eram embarcações comerciais que estavam com drogas escondidas. E nenhum tipo de embarcação dessa foi atingida ou destruída pelos Estados Unidos, análogo ao que eu estou falando. Então eu não creio em nenhuma destruição de embarcações, mas talvez um cerco, né, onde não passe nada. Talvez um apoio, né, de inteligência, principalmente, né, inteligência essa aérea de satélites ou de aeronaves sobrevoando o local que quer ser investigado, e o apoio às tropas em terra. O interessante de dizer isso é que mais ou menos 8 mil militares se encontram no Paraguai. Grande parte desses militares americanos, grande parte desses militares de operações especiais. Não teve um disparo. Não teve um disparo. Eu já fui no Paraguai, já trabalhei na fronteira com o Paraguai, né? Já fiz patrulhamento também buscando por embarcações com drogas, né, na fronteira de Foz do Iguaçu, e vi como funcionava o Paraguai há mais ou menos uma década atrás. Simplesmente impressionante a força do narcoterror no Paraguai. Pergunta se tem isso lá agora. Simplesmente acabou. Primeiro, houve uma eleição de um presidente que estava imbuído, né, em combater realmente o tráfico de drogas. E, em segundo plano, ele autorizou, né, as forças americanas a estarem em seu país. Isso reforça toda a estrutura que era muito falha, né, do Paraguai. Isso reforça essa estrutura que mostra um poder maior ao combate. Então, para fazer uma analogia, por que não fazer igual ao Paraguai? Essa é a pergunta. Não sabemos que tipo de acordos foram feitos entre os dois países, mas sabemos o fato que há mais ou menos 8 mil militares dos Estados Unidos no Paraguai, não houve um disparo e aquela muvuca de tráfico de drogas e combate com crimes de narcoterror simplesmente foram exauridos. Acabou. Então, o tráfico de drogas e o narcoterrorismo, ele é muito esperto. É igual qualquer ladrão que você encontra aqui no Rio de Janeiro. Se o assaltante perceber que ele pode ter algum revés, ele vai procurar uma vítima mais fácil. É exatamente o que vai acontecer. Quanto mais os Estados Unidos imprensarem, e eu não estou falando aqui da intenção por trás disso, tá? Porque os Estados Unidos podem estar ajudando todas as Américas ou todos os lugares a combater o narcotráfico ou o narcoterrorismo com uma intenção por trás. Isso foi falado aqui. Como a gente sempre fala aqui, não existe almoço de graça. Então você acha que os Estados Unidos vai combater todo o narcotráfico do mundo todo e não vai querer nada em troca? Nós somos adultos já, né? Então tudo tem um retorno. Não existe almoço de graça. Mas continuando, se isso acontecesse por aqui, nós temos que saber, né, com muita transparência, qual é o acordo. Você está combatendo o tráfico de drogas aqui com qual intenção? O que você quer em troca? E isso deixar transparente para a população, que é o que aconteceu no Paraguai.
né? Parece que grandes data centers vão ser construídos no Paraguai em troca dessa ajuda /militar /segurança, né? Defesa, enfim, e luta contra o tráfico de drogas. Isso aconteceu no Paraguai, então por que não acontecer aqui? Eu acho completamente impossível, né, uma invasão como todos andam falando por aí dos Estados Unidos no Brasil. Né? Muito se vincula aí, se ventila na internet que vai invadir, não tem invasão nenhuma. O apoio ele é feito através de cerco, apoio logístico e estrutura. E principalmente em inteligência. É apontar, né? Ó, aqui tem, fulano, ciclano e beltrano, está em tal lugar, isso. Fulano, ciclano e beltrano está envolvido. Você chega lá, prende todo mundo, o cara, não tem nada a ver. Aí você vai no subsolo da casa e encontra a droga, encontra o ouro, encontra as armas. Porque os americanos têm esses dados de inteligência. Tudo é monitorado. A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre a constelação de satélites. Eles dominam simplesmente os Estados Unidos da América, como foi ventilado na primeira notícia, né? Só para não perder o fim da meada. Os Estados Unidos da América dominam o espectro de guerra cibernética do planeta. Vou repetir, não tem China, não tem Rússia. Na área da guerra de espectro cibernético não tem ninguém para competir com os Estados Unidos da América. Do mesmo jeito que se você for tocar, né, no âmbito de armas nucleares, eu acho, né, na minha opinião, que não tem ninguém para combater a Rússia, especificamente em armas nucleares. Então, como estamos falando de guerra cibernética, de dados, de inteligência, muito se sabe, pouco se fala. Informação é mais valiosa do que o próprio ouro. E à medida que você vai soltando a conta-gotas esse tipo de informação, você vai trazendo, né, os reveses dessa soltura de informações. E é isso que está acontecendo. Já na Venezuela, não. Era um país onde o governo trabalhava com o narcotráfico. Era um país onde o Cartel de los Soles estava ligado aos principais generais das Forças Armadas da Venezuela. Então, com certeza, teve que haver uma ação mais contundente. Não tinha isso no Paraguai. As tropas chegaram lá, se estabeleceram e acabou tudo. Então, eu acho que se, né, essa ajuda para combater o narcotráfico mundial venha dos Estados Unidos, que sejam bem-vindos, Eric. É isso, Júlio. Vamos lá, Carcará, quero te ouvir aí sobre isso. Sua opinião sobre como você imagina que isso pode impactar nessa questão. Eric, o que acontece? O Júlio falou uma coisa que é certa, cara. A probabilidade é quase, não vou falar impossível, porque nada é impossível, você não pode, o impossível é um cálculo matemático muito foda, mas beira o impossível uma intervenção americana no Brasil, não tem como, pô. Pode ter intervenção financeira, de comércio, tal, política, mas com tropa no terreno é impensável. O americano fizer isso, ele vai perder o maior trunfo que ele pode ter do futuro, que é Cara, para as pessoas entenderem, os Estados Unidos da América, ele é a quarta nação do planeta em geografia. Mas por que ele é o quarto? Porque ele pega o Havaí, pega o Alasca, pega Porto Rico, pega um bocado de ilha. Então ele se torna o quarto. Se pegar só o continente americano e o Brasil é maior que os Estados Unidos. Então tem muita coisa para o americano fazer do que estar brigando com a maior potência de água, minerais e alimento, bicho. O cara foi muito doido. Ninguém quer brigar com o Brasil. Sabendo disso, aí as Forças Armadas relaxaram devido ao tamanho continental. O Brasil, a própria dimensão já se torna um general, que a gente chama general terreno. Políticos vagabundos deixaram de investir na ciência, tecnologia e defesa, entendeu? Então, nós ficamos à mercê do crescimento planetário. Até 85, estávamos na frente da Índia, da China, pau a pau com o Japão, não em economia, mas em tecnologia. Coreia do Sul nem se fala. Hoje em dia, qualquer país desse aí tem tecnologia que a gente não tem. Viramos um grande estado exportador de commodities, infelizmente. Que são as commodities para o público que está assistindo? É mercadoria. Minério de ferro bruto, fruta, legumes, e etc. Madeira, essas coisas.
E a gente compra lá o produto acabado. Você manda minério de ferro e compra panela já pronta, compra um carro pronto, compra não sei o que já pronto, porque a gente não faz. A gente manda café para fora e compra o café da Suíça e da Alemanha, que é o melhor café do mundo é o da Alemanha. A Alemanha não tem um pé sequer de café no quintal, porra. Entendeu? O chocolate daqui, o nosso cacau vai para a Suíça. O melhor chocolate é o Suíça. A Suíça planta cacau aonde, pelo amor de Deus, porra? E a gente até hoje não consegue fazer a porra de um chocolate. Então são essas coisas. O Júlio foi certíssimo aí, não tem ataque no Brasil por parte do americano, cara. Agora, o americano fazia ataque às facções terroristas, ele pode fazer, cara. Quando ela sair daqui, dentro do Paraguai, isso aí vai fazer. E eu espero que o presidente eleito, o da direita, que vai ser da direita, ele chame a tropa americana para nos ajudar. Não precisa, porque aqui sempre o Brasil resolveu todos os seus problemas. É o único país do mundo que nunca teve intervenção militar e nem chamou militar para resolver problemas. E agora nós estamos aí, o narcotráfico tomando conta de tudo, e o Lula falou, enquanto ele for presidente, nunca vai usar as Forças Armadas para combater o crime. Fala isso abertamente. Então ele está do lado de quem? Do povo? Aí, um bando de imbecil que foi a casa tomada e fica chamando o Lula de papai. Deve ser o pai da pobreza teu, pô. Porque o cara toma a tua casa e te expulsa. Tu ainda vota num cara desse, pô? Ainda quer expor a nação? Isso é doença mental, pô. Então a gente tem que se libertar dessa doença, camarada. Aí o Júlio tocou no assunto foda também, sobre a diferença de poder militar. Camarada, vamos lá. A maior potência militar, no geral, é americana e econômica. Agora, quando entra na potência nuclear, não tem nem o que discutir. Os Estados Unidos estão com um sofrimento danado para pegar o melhor míssil dele, é o Silent, se eu não me engano, é o Silent, para fazer um lançamento para levar uma ogiva para qualquer lugar do planeta. E até agora nada. A Rússia, com os mísseis Sarmat, o vulgo Satan 2, ela consegue jogar 10, 12, 14, 20 ogivas de uma vez só em qualquer lugar. Um único lançamento, ou seja, o americano tem que fazer 20, a Rússia faz um. Se a Rússia fizer 20, lança 200 ogivas. Para quem não sabe, nesse ataque que teve na Ucrânia, foi usado um míssil nuclear, com capacidade nuclear, com ogiva convencional. Só que a Rússia fez o quê? Ela fez uma demonstração que calou todo mundo. Você não vê mais a França falar porra nenhuma, você não vê a Inglaterra falar nada, a Alemanha sumiu. Alguém sabe onde é que está o Zelensky? Mudando de assunto um pouquinho do tema aqui. Sumiu. Por que ele sumiu? A Rússia lançou um míssil chamado Oreshnik, hipersônico. Ele usa uma cabeça de guerra que chama de MIV, que são múltiplas ogivas de reentrada. E cada ogiva dessa, ele lança 6 ogivas, que vai dentro da cabeça de guerra. Quando chega perto do alvo, ela se divide às 6. Agora vem a brincadeirinha, tá? Que o russo não tinha falado. E foi demonstrado agora. E cada ogiva se divide em 6 e cada uma se divide em mais 6. Ou seja, o russo lançou um míssil Oreshnik e quando chegou lá no território, nos seus alvos, se transformou-se em 36 ogivas. Meu irmão, não tem ninguém no planeta que chegue sequer perto disso aí. Não tem. E outra coisa, todas hipersônicas. Se elas fossem nuclear, podia ser 1 quilo ou 10 quilos de urânio enriquecido ali. Em cada ogiva daquela, 10 quilos só. Quando batesse lá, é como se fosse 10 mil quilos de TNT. Seria devastação total na Ucrânia. 1 milhão, depende da ogiva, 1 milhão de quilos de TNT. Cada ogivazinha daquela pequenininha. Pois é, meu irmão, o negócio é brabo. Então, o Vladimir Putin aproveitou, deu-lhe uma surra na Ucrânia esses últimos dias aí, que acabou com o comando, acabou com tudo, avançou para tudo, que lá ninguém sabe onde é que está o Zelensky, acabou tudo. Isso é uma potência militar incrível, embora não seja econômica. E nós éramos para ser uma Rússia dessa da vida, nunca quisemos nada com nada. Entramos no sindicalismo, no roubo descarado, os partidos viraram porta de entrada para vagabundo e narcotraficante, o cara se torna prefeito, vereador para roubar a população, e a população, por sua vez, ama o traficante e o político bandido do país, do estado dela. Aí você vê famílias do Pará tomaram o Pará, do Maranhão tomaram o Maranhão.
Na Bahia, tomaram a Bahia. Prefeito velho vagabundo, analfabeto, que não consegue falar uma frase com conexão que seja compreensível. Rouba o município todo, vereador que gasta 2 milhões para ser eleito e fica puxando o carrinho. O cara não sabe que isso é o tráfico, bota nesses caras. Eles ganham, no outro dia, pronto, o tráfico tomou aquilo ali. No Ceará, acho que deve ter uns 75 prefeitos sendo caçados porque está envolvido com o Comando Vermelho, o PCC, e assim vai. Ou seja, mais de 1/3 é tudo bandido. Então aí, para se candidatar de novo, o povo estão fazendo campanha, acredite se quiser. É isso aí, Érico. Entendeu? Então, o Brasil é uma nação que não precisa de inimigo, ele já está aqui dentro. E a gente não precisa de uma intervenção para resolver o problema do Brasil. Não precisa. Só basta os comandantes militares decidir de que lado eles estão, se estão do lado da nação e do povo, e não do governo atual, governo vigente, porque a nação existe há 500 anos. O presidente chegou numa eleição. Vai chegar, eu sou presidente, faz o que eu quero aí, porque eu sou presidente, tem que me obedecer, senão não é democrático, tá? Porque senão eu vou falar que não é democrático, vocês vão ficar com medinho, vão me obedecer. Essa porra aí. Não sei que merda de medo que esses caras têm, meu irmão, de cumprir a lei, a Constituição e defender o povo. Chega a ser nojento, tá, Eric? Tamo junto.